Minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui novamente, não é? Para mais um encontro semanal. Toda sexta-feira, um tema diferente. Alguma coisa que eu procuro perceber, assim, o que pode ser interessante para cada um de nós nos compreendermos melhor, percebermos melhor a nossa vida. O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e hoje o nosso tema da conversa é: eu posso me reconhecer como um ser infinito? Será que eu posso? O que é isso exatamente, né? Vamos olhar um pouquinho mais de perto para essa situação, de perto e de longe, né? Para a gente não perder a dimensão do foco e do distanciamento. Isso sempre é bom na vida da gente, né, minha gente? E aí eu gostaria de pedir para você só lembrar, né, do like aqui no canal, da divulgação, se você achar bacana, reproduzir para outras pessoas. E aí a gente vai fazendo o nosso papel, levando alternativas, né? Possibilidades de reflexão. É isso que a gente pode fazer, né? Lembrando que a gente não tem aqui nenhuma pretensão de trazer resposta pronta. É bom a gente lembrar disso, não é? Não há resposta pronta. Há uma possibilidade de nós sairmos do piloto automático e aí pararmos ou colocarmos um freio no fazer exatamente o que os outros fazem, repetir o que os outros repetem, aquilo que a gente escuta tão insistentemente no nosso cotidiano, seja na TV, seja nas falas pessoais, não é? Nos grupos que a gente participa, nas redes sociais. Utilização de palavras, termos, frases tão usuais. E de repente a gente adota aquilo como uma verdade e a gente sai repetindo. Então a nossa função aqui, a oportunidade que nós temos é parar e refletir um pouco sobre essas coisas, né? Por que refletir um pouco? Para a gente utilizar os potenciais da nossa consciência e poder provocar um movimento saudável nessa vida que às vezes atinge a tantas pessoas, trazendo uma compreensão negativa do cotidiano, né? Uma falta de estímulo, uma desesperança para as coisas que acontecem no dia a dia. Então, a ideia aqui é pensarmos um pouco, será que é isso mesmo? Será que tem que ser desse jeito? Será que só tem um jeito de pensar? E essas reflexões fazem a gente se aproximar desse tema de hoje, ser infinito. Somos seres infinitos? O que é um ser infinito para você? Porque dependendo do que você entenda que é isso e de como você lida com essa situação, com essa compreensão, com essa verdade no teu cotidiano, a tua vida passa a ter sentido de grandeza, passa a ser grandiosa ou não. Não tem tantas pessoas que não veem significado em viver? Não tem tantas pessoas que acham, que não se acham importante no cotidiano delas? Não tem tanta gente que acha que para ser importante é necessário estar no noticiário? E olha que esse noticiário pode não ser nada de valorizador, não é? De repente pode até estar no noticiário para desmerecer alguma coisa da própria pessoa.
Mas esses exemplos que eu estou colocando, né, serve para a gente pensar como às vezes as pessoas se perdem de si mesmas e adoecem por isso e criam emaranhados na sua vida por isso, porque não reconhece a importância da sua existência. Então, hoje, quando nós falamos em ser infinito, somos seres infinitos, nós estamos indagando essas possibilidades de se relacionar com a vida, né? De valorizar o que está ao nosso redor, valorizar as coisas que a gente vai construindo. E aí, olha só, vamos olhar um pouquinho para essas palavras, né? A palavra ser, que é um verbo intransitivo, né? Então, ele tem uma conjugação irregular, não é isso? Tá certo? E esse ser, ele pode se relacionar às coisas concretas ou abstratas. Esse ser pode tanta coisa nessa palavra que até a conjugação dele é irregular. Olha que interessante. Tantas infinitas possibilidades ele tem. E aí é alguma coisa que deriva da própria existência, né? E eu estou falando para vocês sentidos que estão em dicionário, tá bom? Qual é o sentido da palavra ser, né? Vem do latim, basicamente, né? Então, ele diz de algo que existe, mas de maneiras bastante irregulares, né? Irregulares aqui significa que não tem um padrão definido. Isso é tão importante a gente perceber, porque nós temos uma tendência tão grande de criar padrões, certo e errado é um padrão. E aí perceber um ser fora do padrão, como é que é isso? É perceber que ele pode errar e pode acertar. É perceber que ele tem um movimento, não é? E quando a gente fala em infinito, o que vem para a gente em infinito? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu construí, né? Com base no símbolo do infinito, né? Que a gente conhece, né? Que é o 8 deitado. E um ser circulante ou um ser se relacionando com esse infinito. Então eu vejo algo mais ou menos assim. Não é isso exatamente. Eu não posso dizer para vocês que seja isso. Aqui não existe um modelo, não. Existe uma forma de perceber o infinito. Como alguma coisa que no centro dele tem um miolinho, tá certo? Como se fosse um equilíbrio de algo que está em movimento constante, né? E nós, como seres conscientes, fazemos parte desse movimento constante. Temos ligação com esse infinito. Somos o infinito, será? E aí, quando eu falo infinito, né, e aí a gente busca o significado desse termo também nos dicionários, né, o que a gente encontra? Algo que não tem limite. Olha o ser que a gente viu lá, né, entre o concreto e abstrato também, né? O infinito, algo que não tem limite, né, que é imenso, que é eterno. E nós estamos falando de palavras que têm o sentido na nossa língua, não é? E além de ter o sentido na nossa língua, tem o sentido na nossa mente. Porque quando eu falo eterno, eu imagino algo do que seja isso.
Mas eu não sei o que você imagina quando você pensa eterno, por exemplo. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente conversa com as pessoas e acha, né, ou achando que aquilo que a gente está raciocinando, a pessoa raciocina também. Mas cada mente é tão imensa e tão diversa que a pessoa com a qual nós estamos conversando, né, o nosso interlocutor, ele pode estar pensando coisas completamente diferentes e às vezes está até concordando. Olha que maluco isso. Nós também, às vezes, fazemos isso. Não fazemos? Ligados no piloto automático. Então, a ideia aqui é parar um pouco e ficar consciente desse movimento, prestar atenção quando essas coisas acontecerem, né? Para a gente ir tomando consciência das dimensões e dos potenciais que nós temos, né? Então, voltando ainda para a questão do infinito, algo que não tem princípio e não tem fim. Nós estamos falando da vida. Há um sinônimo aí, infinito, vida. Nós estamos falando da morte também, porque quando a gente pensa vida, automaticamente a gente pode atrelar esse conceito ao seu oposto. Oposto ou sinônimo? Olha isso, minha gente. E às vezes a gente está tão atrelado a um comportamento repetitivo sobre a vida e sobre a morte. Né? Será que quando a gente está diante de uma situação de morte, né, vivendo uma situação assim próxima, vem para nós essa ideia do imenso, do eterno, do sem limite? Fica parecendo que naquela hora é uma despedida para sempre para alguns, não fica? E como sofremos com isso? Como a pessoa sofre com isso? Porque muitas vezes não parou para tomar consciência que isso não é aquilo. Ou é? Então, essa escolha, essa percepção e essa opção é importante que nós façamos, né? Vem do latim também, né? Essa palavra infinitum, não é? E aí, eu posso me reconhecer como um ser assim, né? Infinito, ou não. Quando eu me reconheço como um ser infinito ou não, eu estou fazendo também aí um desenho, né, de toda uma humanidade, porque eu faço parte de uma humanidade, não é? Nós fazemos parte de uma humanidade. Essa humanidade você considera finita ou infinita? Dentro da barra de Axis, né, porque aqui eu aprofundo com vocês em alguns temas, algo específico da constelação ou da barra de Axis, né? Eu, como terapeuta sistêmica, vou falando das coisas, eu vou trazendo aqui situações que estão sobre o meu cotidiano, digamos assim, né? Que eu tenho facilidade, né? Que eu tenho aproximação, que eu estudo e que eu lido com isso. Então, na barra de Axis, quando a gente fala em ser infinito, e a gente fala muito de ser infinito, porque são as infinitas possibilidades que o trabalho com essa terapêutica nos possibilita acessar, né? Então, a gente reconhece o indivíduo
não com essa casca humana, concreta apenas, né? A gente reconhece o indivíduo na barra de Axis, né? Com o olhar da barra de Axis, na sua integralidade, na sua espiritualidade, na sua transcendência e na possibilidade dele se curar por conta dessa transcendência, né? Que vai eliminando aquelas crenças nocivas, né? De que ele é isso ou é aquilo no sentido negativo, né? Naquele extremo negativo, que causa sofrimento, que causa doença, que causa insatisfação, enfim. Então, o que a gente reconhece dentro dessa ideia mais assim da neurociência, digamos assim? O que se reconhece é que a mente pode ampliar ou ela pode obstruir um saber. Ampliar ou obstruir um saber, né? A nossa mente, ela faz coisas do tipo, se você fez uma coisa bacana, ouviu, aconteceu uma coisa que você considerou bacana na sua vida, você pode dizer, uau, que bacana essa ideia que eu tive, ou esse algo que aconteceu, magnífico. Mas em poucos instantes, se você não estiver atento e não se cuidar, aquilo que num determinado momento foi tão empolgante para você, de repente aquilo vai perdendo o sentido e o valor, porque você vai diminuindo o valor atribuído àquilo, sabe? É como conseguir um emprego tão sonhado e de repente, a partir do momento que você conseguiu aquele emprego, você começa apenas a reclamar das coisas que acontecem ali dentro, sabe? Então, aquela coisa bacana de ter conseguido, ela não é mais sentida, ela não é mais vivenciada, né? Então, isso nosso cérebro faz, e isso nós podemos educar o nosso cérebro a não nos deixarmos levar por ele, né? Nós educamos o nosso cérebro e a gente faz uma aliança com o nosso eu consciente para poder perceber quando essas coisas acontecem, né? Como é que é, de repente, eu estar reclamando do frio e quando chega o calor eu reclamo dele, né? Eu perceber que eu estou fazendo isso, eu perceber que eu vejo as coisas mais pelo seu lado negativo do que pelo seu lado positivo. Eu posso me educar, né? E essa percepção do positivo e do negativo é que faz com que eu reconheça que eu estou atraindo as coisas que eu sinto. Às vezes a gente acha que não, né? A gente acha que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? E aí, será? Você já fez alguns testes? Porque esse âmbito que nós conversamos aqui, que é o âmbito mental, é um âmbito, minha gente, que não dá só para saber na teoria. Não é nada para se decorar, né? Ou para se convencer. É alguma coisa para se vivenciar. É você começar a querer fazer algumas vivências de relaxamento, de descontração, né, de meditação ou de mentalização, onde a mente fica vazia e a emoção também se tranquiliza, para você perceber a diferença em você entre estar no agitado
né, no inconstante e provocar estados mais serenos. Porque pode parecer que a serenidade ou a agitação vem de fora. Eu entendo isso, sim, minha gente. Também já passei por esse tipo de compreensão na minha vida, que eu achava que tudo vinha de fora. Então precisava encontrar um momento, um lugar, uma situação, um trabalho, uma pessoa que provocasse o equilíbrio. E na verdade tudo isso é aparência, né? Chega um momento que a gente percebe que lá fora pode estar acontecendo o que for. E nós não estamos insensíveis ao que acontece na nossa cidade, na nossa família, no mundo, não é nada disso. Não há insensibilidade. Mas há alguma coisa que a gente consegue aprender a fazer dentro de nós para se poupar de ser refém disso que acontece lá fora. Isto é possível. E é isto que as práticas terapêuticas fazem, né? Quando você procura uma terapia, uma terapêutica, né? Eu não estou falando na psicoterapia, eu estou falando numa terapia de cuidado, que pode ser a constelação, pode ser a barra de Axis, pode ser a acupuntura, pode ser a biodança, né? Pode ser uma prática de cuidado ligada à homeopatia, né? Pode ser tanta coisa, né? Pode ser yoga, pode ser tai chi chuan, pode ser tanta coisa, mas nessas práticas alternativas você começa a perceber o que é que está acontecendo com você, né? Na própria alimentação, né? Às vezes as pessoas, alimentação, você prestar atenção naquilo que você está comendo para emagrecer ou para engordar. Não, prestar atenção no que você está colocando na sua boca, da boca para dentro. Né? Você perceber que o teu corpo pode ser considerado uma lata do lixo, tipo, o que vier eu traço, ou ele pode ser considerado um templo sagrado muito importante, onde você começa a cuidar, a prestar atenção no que você põe da boca para dentro, da mente para dentro, do ouvido para dentro, dos olhos para dentro, né? Isso é um treino, né? Então, ainda dentro dessa ideia, né, da compreensão no olhar da neurociência, a gente tem a mente insana, digamos assim, insana, que ela não é uma mente absolutamente quadradinha, né? Ela é uma mente do concreto, né? Ela não é essa mente do concreto. A mente insana é a mente que te permite abstrair, criar, acreditar naquele uau, que bacana, e manter aquilo que foi tão bacana para você, que você gostou tanto de ter conquistado, de repente, manter aquela sensação. De que jeito? Percebendo as coisas que vão acontecendo com você a partir daquela conquista, valorizando o teu cotidiano a partir daquela conquista. E as conquistas, elas podem ser muito pequenas, né? De repente, para alguém, conseguir sair da cama um dia é uma conquista, porque ela está tão entristecida, tão desanimada há tanto tempo, que conseguir sair da cama é uma conquista. Conseguir tomar um banho é uma conquista, né? Então a conquista pode ser desde você adquirir um bem móvel ou imóvel, até
você conseguir fazer alguma coisa por você mesma. Perceber que você consegue fazer coisas que você gosta e que fazem bem a você. Que você escolhe. Isso é uma conquista. Porque às vezes as pessoas vão fazendo as coisas apenas por repetição. Né? Então, quando a gente fala num ser infinito, nós estamos falando de um ser que reconhece a ilimitação da sua mente, ou aquele que lida com a mente no cotidiano de uma forma limitada. Não sai daquela verdade absoluta na maneira de lidar com a vida, no cotidiano, no trabalho, na alimentação, nas rotinas da vida, daquele jeito. Cause sofrimento ou não. Ele acreditou que tem que ser assim. Você consegue perceber a diferença? Quando a gente fala naquelas pessoas que têm uma possibilidade mais criativa, que é flexível, e naquelas outras personalidades que são mais limitadas, mais concretas, absolutamente concretas. Você consegue perceber? Parece aqui que a gente está falando um pouco também, do que me vem a sensação da importância do sonhar não como delírio do que não vai atingir, acreditando que não vai atingir, Sonho como algo inatingível, não é isso, gente, que eu estou falando. É bem o oposto disso. É o sonho como aquilo que eu consigo sentir dentro de mim, consigo perceber, consigo acreditar, consigo valorizar. Quando eu vejo a essência das coisas, das coisas e das pessoas, é além do físico. O físico é o finito, a carne, o corpo que a gente tem é o finito, ele finda, não é? Mas parece que há algo dentro de nós que não finda, igual quando a gente dorme, não é? O corpo descansa, mas parece que há um movimento dentro de nós, uma parte de nós que não está ali dentro daquele corpo descansando. Sim ou não? Então, gente, a neurociência nos diz que nós utilizamos 10% do nosso cérebro. Você já ouviu essa porcentagem? 10% das capacidades cerebrais os seres humanos utilizam, ou pelo menos foram visualizadas pelos cientistas e estudiosos, como capacidades utilizadas. 90% sobrou, que ainda é necessário estudar para perceber o que acontece ali. Porque dizer que nós não usamos aquelas capacidades significa que nós ainda não aprendemos, enquanto ser humano, a reconhecer muitas coisas do âmbito daquilo que não vemos, não é? E o cérebro da gente, a mente da gente, enquanto capacidade, eu acho que vocês já ouviram, sabem, reconhecem muito bem a questão da intuição, da clarividência, da clareaudiência, tantos mecanismos cerebrais que a gente tem, mas que só dá para perceber
como é que a gente reage, como estão os nossos potenciais em relação a essas práticas, só dá para a gente saber se a gente treinar, se a gente quiser experimentar, porque não dá para a gente saber só na teoria, só lendo a respeito, né? Alguns de nós somos um pouco mais curiosos e aí a gente quer perceber como é que é isso, né? E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai entrando no âmbito dos 90% da nossa mente, né, que ainda é desconhecido, né? E quando a gente lê a respeito dessas coisas, a gente começa a desenvolver um saber, né, receber informações sobre quantas coisas a gente pode, se quiser, experimentar, não é? Então a gente tem assim diferentes limites na nossa mente, dependendo de como a gente lida com ela, né? Dependendo de como a gente a enxerga, como nós nos enxergamos, né? Enxergar a nossa mente é uma forma de perceber como é que a gente se reconhece na vida também, né? Com limitação ou sem limitação. Então, como é que você se considera enquanto pessoa humana, né? Se você se considera com potenciais ou sem potenciais? Com potenciais limitados ou ilimitados? Né? Como é que você... E quando a gente se percebe com potenciais ilimitados, cada dia é motivador para nós. Cada queda é motivadora para a gente poder reconhecer forças para levantar, né? Cada turbulência, ela nos envolve numa possibilidade de ampliar as nossas garras para seguir em frente, para ultrapassá-las, ultrapassar as dificuldades, né? É a resiliência que a gente fala tanto, né? Você já ouviu esse termo? Resiliência. Utilizar as dificuldades, né, da vida, né, os percalços, como forma de você encontrar ali a tua força para se recuperar e seguir à frente, né? Então, essa é um pouco da diferença entre aquele que reconhece a sua vida de uma maneira ampla. E quando eu digo reconhece a sua vida, significa que reconhece a vida da humanidade assim, né? Agora é bom a gente lembrar, né, quando a gente pega escrituras antigas, né, eu quero trazer isso aqui para vocês, igual quando a gente lê, por exemplo, o Kybalion, que eu comento aqui às vezes com vocês, né, uma das escrituras mais antigas que a gente tem, nele está escrito assim, né, que o todo ele é infinito, e ele é absoluto e ele é eterno. E como não há nada real fora dele, fora desse absoluto, o que acontece? Tudo aquilo que é finito não é real. Então daí é que vem aquela compreensão, né, que a matéria ela é criada pela nossa mente. E quando a gente vai experimentando certas coisas, lendo certas coisas, vivendo essas palavras, né, o sentido dessas palavras, a gente vai perceber que é isso mesmo, né? Então, perceber o sentido que você dá para a sua vida,
né, para ela poder ser algo que pode ser considerado magnífico ou aterrorizante, por exemplo, né? Então, essas coisas a gente vai aprender nesse movimento, a gente vai aprendendo a reconhecer na gente mesmo, né? E diz assim, a humanidade, pegando, por exemplo, um dos autores, né, sobre essa questão da neurociência muito conhecido, que é o Bruce Lipton, é um biólogo, escritor, vários livros, né, sobre essa questão da mente humana. Ele ainda mostra para nós, né, que a evolução das espécies, quando a gente pega escritos, né, que mostram como que as coisas se desenvolveram, né, dentro do cosmos, né, na questão da antropogênese, ele diz assim: a evolução é alguma coisa constante, não é algo que teve uma evolução e chegou aqui em nós e parou. Ela permanece. A evolução de todas as espécies, né? A evolução de todos os seres é uma coisa constante. Então vale a pena a gente pensar se isso já existe, né? Enquanto estudo, já está, né? O universo não muda, né? Ele está num movimento permanente, as espécies também. Então por que com a nossa mente seria diferente? Por que a nossa mente seria algo que ela já nasce dentro de um limite e ali ela fica? Como assim, né? Por que ela não obedeceria o mesmo movimento do universo? Né? Então vale a pena a gente refletir sobre isso também, né? Percebendo por que caminhos a gente vai assim reconhecendo, né, que enquanto potencial que a gente ainda tem aí de compreensão. Ciclos se iniciam, né? Muitas civilizações se extinguiram, né? E outras nasceram até chegar aqui em nós. E quem é que pode dizer que as últimas gerações é que são as últimas civilizações, né, as mais recentes, são as mais evoluídas? Quem pode dizer isso? Né? Que tipo, com as civilizações anteriores, que tipo de potenciais tinham eles que nós desconhecemos? Até hoje, enigmas, né, da Grécia antiga, da Índia, do Oriente, não foram desvendados, né? Nós temos pirâmides, esfinges e tantos monumentos e tantas coisas, achados, que são descobertos, vão sendo descobertos ao longo do tempo, né, que vão revelando coisas sobre civilizações passadas, feitos de civilizações passadas muito superiores ao nosso desenvolvimento hoje, apesar de tantas coisas que a gente vem conseguindo enquanto descoberta tecnológica, não é? Comunicação, a questão do como lidar com doenças, tantos equipamentos maravilhosos, né? O que não significa dizer que porque não tinham esses equipamentos e essa tecnologia no passado, eles tinham menos conhecimento do que nós. Eu percebo que está muito longe disso até, inclusive, né? Quando eu vejo o tamanho daquelas construções e tantas coisas que foram descobertas, fogo, roda, tantas coisas por aqueles povos, né? E antes deles, tantas outras coisas,
Então é bom que a gente, talvez, eu gosto, né, vou colocar assim, de pensar na grandiosidade de possibilidades. Na grandiosidade de possibilidades. E quando eu vejo a minha vida e eu percebo o que ela revela para mim, dependendo da forma de como eu me porto com essa minha vida, aí eu descubro coisas maravilhosas, né? Porque eu coloco em prática. Então tem coisas, minha gente, nesse âmbito da mente, que só dará para saber se você colocar em prática, né? Se você se propuser ao autoconhecimento. Eu acho que essa é a mensagem assim mais, digamos, profunda do tema de hoje, né? Então, qual o seu propósito de vida, né? A que você se propõe, né? Ao que ou de que forma você se propõe ampliar ou reduzir teu horizonte? Pense nisso, né? E para fechar esse nosso vídeo de hoje, né? Nós já estamos chegando no finalzinho. Eu quero ler para vocês do Tarso Firassi, né? Um querido escritor, constelador também, né? O livro dele, Plenum, ele escreve uma coisa que eu gostaria de ler para você e deixar nessa finalização desse encontro nosso, né? Que eu acho que tem a ver com esse movimento que nós estamos fazendo aqui de poder entender melhor o todo, o eterno, né? E dar uma chance ao abstrato, né? Para eliminar os limites do concreto, né? Que às vezes a gente se atrela de uma maneira tão doentia, né? Então ele diz assim: sou água, uma gota d'água num oceano de luz. Flutuo, subo e desço ao sabor das ondas que passam ruidosas pelo costado, no mesmo tom do vento que assovia nas velas. Sou um ponto de vida, sem contato visual, com nenhuma outra vida, mas confesso que nunca me senti tão vivo, nem tão cercado de vida, invadido por um sentimento. Tudo é o todo, está dentro de mim. Eu quero encerrar com você hoje, deixando um pouquinho dentro de nós desse tudo e desse todo, para a gente refletir. Brigadão, minha gente, pela companhia. Um grande abraço e até mais.